Você já se Hurry up with that perguntou o que prep. leva We need those alguém a vegetables cortar now. legumes às 2 da manhã, sozinha, em silêncio, enquanto o mundo lá fora dorme? Não é insônia, não é hobby, é luta. E quando o dono da empresa, disfarçado de funcionário, entrou na cozinha industrial naquela madrugada, o que ele viu não foi só uma cozinheira dedicada. Foi o peso de uma história que ele jamais teria imaginado. Ela estava de avental, cabelos presos num lenço vermelho desbotado, e cortava cenouras com uma precisão quase hipnótica. O relógio marcava 2h07. O chão estava limpo, a luz fria, e o silêncio só era quebrado pelo som da faca batendo na tábua. O CEO, recém-contratado e em sua primeira ronda secreta pela empresa, estranhou a cena. Se aproximou com cautela, esperando talvez encontrar um caso de descuido ou quebra de protocolo. Mas bastou um boa noite tímido para tudo mudar. Ela parou, olhou para ele sem reconhecer o terno mal passado e os olhos de quem nunca precisou trabalhar em 3 turnos. Seu nome era Janaína, 43 anos, sou chefe do refeitório industrial da Galdino & Filho Alimentos. Só tô adiantando o pré-preparo de amanhã, disse sem muita emoção. Hoje o dia vai ser puxado. Curioso e cada vez mais desconcertado, ele perguntou por que ela estava ali tão cedo. Ela hesitou, secou as mãos num pano de prato encardido e encarou o vazio por um instante antes de responder. Hoje era dia da minha apresentação do TCC, mas não deu. O CEO franziu a testa. Por quê? E foi aí que ela contou, sem dramatizar, sem pedir pena, só contou, que a filha ficou sem quem a buscasse, que o colega do turno trocou a escala sem avisar, que ela quase perdeu o emprego uma vez por chegar 5 minutos atrasada, que não dava para faltar, não dava para sonhar e sobreviver ao mesmo tempo. Naquela madrugada, entre legumes e cansaço, não foi uma funcionária que ele viu. Foi a estrutura inteira de uma sociedade desigual, onde talento, esforço e dignidade não bastam se a cor da pele e o CEP te colocam sempre no limite da desistência. O CEO se chamava Arthur Pires. Filho de um industrial paulista que fundou a Galdino & Filho em 1974, ele cresceu em colégios particulares, estudou fora e voltou ao Brasil com MBA e ideias modernas sobre meritocracia. Nos primeiros meses à frente da empresa, sua prioridade era conhecer a base. Desceu para o chão da fábrica, comeu no refeitório com os funcionários, distribuiu apertos de mão e sorrisos contidos. Mas nada o tinha preparado para Janaína. Naquela noite, Arthur estava de jeans escuros, camisa polo e boné, disfarçado como disfarçam os que acreditam que podem entender realidades, escondendo quem são. Mas não havia máscara que suportasse o que ele começou a escutar. Era minha última chance, disse Janaína, com a faca ainda na mão, mas agora imóvel. Comecei esse curso faz 4 anos, de noite, depois do turno das 14h às 22h. Ia direto da fábrica para a faculdade. Levava quentinha para comer no ônibus. Dormia 3, 4 horas por noite. Acordava, levava a Mariana na escola e vinha para cá de novo. Arthur se encostou na parede fria, em silêncio. Sentia o estômago se apertar, não por fome, mas por algo novo. Vergonha. Vergonha por nunca ter perguntado, por nunca ter visto. Hoje era a banca final. Ia apresentar meu projeto. Um cardápio funcional para escolas públicas. Fiquei 3 meses testando receitas aqui na cozinha do refeitório, nas horas vagas. Dona Leide me deixava usar os ingredientes que sobravam. E por que não foi? Ele perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Porque a Mariana ficou doente ontem. Febre alta, a escola ligou e eu tive que sair mais cedo. Liguei para minha irmã para ver se ela podia ficar com ela hoje. Mas ela trabalha em casa de família. Não pode faltar. Tentei trocar o turno com o Pedro, mas ele já tinha compromisso. E aqui, se você falta e não apresenta atestado, já sabe. Então vim. Deixei a Mari com uma vizinha com peso no peito. Ela disse tudo sem raiva, sem lágrimas. Só cansaço.
Um cansaço que não era de uma noite, mas de uma vida. Arthur sentiu um nó na garganta. Tentou racionalizar. Mas por que não avisou? Talvez pudéssemos fazer alguma coisa. Janaína sorriu pela primeira vez. Um sorriso curto, sem dentes. Quem escuta a gente aqui embaixo, seu Arthur? A gente não fala com o RH, a gente fala com o encarregado. E o encarregado só fala que se faltar de novo, vai pro corte. Aqui é assim, não tem conversa. O silêncio que se seguiu durou mais do que qualquer um gostaria. Ele olhou para o chão, para as mãos dela, calejadas, cheias de pequenos cortes cicatrizados. Depois, para a faca sobre a tábua. Cenouras cortadas perfeitamente em julienne. Técnica refinada, de quem estudou, de quem sabe. Qual o nome da sua filha? Perguntou ele. Mariana, tem 9 anos, quer ser médica ou cozinheira como a mãe. Depende do dia. Arthur não sabia o que dizer. Apenas assentiu. Depois apontou para os legumes. Posso ajudar? Ela riu. O senhor? Com esses dedos de escritório? Ele insistiu. Pegou outra faca, lavou rapidamente na pia e começou a cortar uma abobrinha. Desajeitado, lento, mas determinado. Ela observou por alguns segundos, depois se aproximou, corrigiu o jeito que ele segurava a lâmina, mostrou como posicionar os dedos para não se cortar. Assim, e mantenha o ritmo, cozinha é precisão. E naquele silêncio reconectado pela repetição do som metálico, eles cortaram lado a lado por alguns minutos. Ele sentia as costas doerem, os ombros tensionarem, mas não disse nada. Faz quanto tempo que trabalha aqui? Perguntou ele, tentando aliviar a tensão. 11 anos. Entrei como auxiliar de limpeza, depois fui para a Copa. E há 4 anos me chamaram para cozinhar. Nunca tive carteira assinada até esse emprego. Antes disso, era tudo por fora, sem direito a nada. E agora você está terminando uma faculdade. Ou estava, né? Não sei se consigo remarcar a apresentação. O prazo era hoje. Não tem como justificar com o atestado da filha? Nem sempre eles aceitam. Faculdade pública. Tudo é burocracia. E para falar a verdade, já me sinto derrotada. Mas seu projeto parece ótimo. Cardápio funcional para escolas? É, coisa simples, mas nutritiva. Testei versões de arroz com legumes e proteínas vegetais, feijão enriquecido com espinafre, bolo de banana com aveia, sem açúcar. Coisa boa, barata, que criança come feliz. Arthur se lembrou da própria infância, do refeitório particular onde comia filé com fritas e mousse de maracujá. Da escola que contratava nutricionista exclusiva, que descartava alimentos fora do padrão estético. A senhora tem isso escrito? O projeto? Tem sim, tá tudo impresso, guardado numa pastinha lá no armário do vestiário, para entregar hoje. Quero ver. Pode me mostrar? Ela hesitou. Depois assentiu. Enxugou as mãos, tirou o avental e saiu em direção ao vestiário. Voltou alguns minutos depois com uma pasta azul, gasta, com etiquetas escritas à mão. TCC, Nutrição Popular, Janaína Silva. Ele abriu ali mesmo na bancada. Leu em silêncio as primeiras páginas. Objetivo, justificativa. Metodologia, receitas testadas, fotos impressas, tabelas de nutrientes, tudo ali, profissional, cuidadoso, feito com amor e precisão. Isso aqui é brilhante, dona Janaína. É só comida boa, moço. É muito mais que isso. Ele folheou até a última página. Estava lá o nome do orientador, a banca avaliadora, a data da apresentação, 7 de novembro, às 14h. Eu conheço gente na UFRJ. Posso tentar interceder, ver se aceitam reagendar. Ela ergueu os olhos pela primeira vez com esperança. Acha que dá? Não custa tentar. Mas quero fazer mais. Mais? Quero implantar seu cardápio piloto em uma das fábricas menores, ver como as crianças reagem, testar os resultados. Se funcionar, podemos propor para a prefeitura. Janaína arregalou os olhos. Mas eu sou só uma cozinheira, seu Arthur. Isso aí é coisa de gente grande.
Você é uma pesquisadora, uma profissional, e essa ideia merece ser vista. Ela tentou esconder o brilho nos olhos, mas não conseguiu. Eu nem sei o que dizer. Diga que vai continuar, que não vai desistir. O relógio marcava 3h15 quando Arthur saiu da cozinha. No caminho de volta ao escritório improvisado no almoxarifado, passou por 2 vigilantes cochilando na guarita. O mundo lá fora seguia indiferente. Mas dentro dele, alguma coisa tinha mudado. Não era só sobre Janaína, era sobre tudo o que ele nunca viu, porque nunca precisou ver. Naquela madrugada, pela primeira vez, Arthur entendeu que esforço não é garantia de reconhecimento, que o mérito, sozinho, não sobrevive num terreno desigual, e que, às vezes, o maior talento da empresa está escondido atrás de um lenço vermelho, cortando legumes às 2 da manhã. Na manhã seguinte, Arthur não conseguiu dormir. O relógio marcava 6h quando ele ainda rolava na cama, os olhos fixos no teto branco do apartamento de cobertura em Botafogo. A imagem de Janaína, parada na cozinha silenciosa, a faca firme na mão, voltava à cabeça como uma obsessão. Desceu para o prédio da empresa mais cedo do que o habitual. Passou direto pela sala de reuniões e trancou-se em seu escritório. Sobre a mesa, deixou a pasta azul que ela havia entregado. Abriu-a de novo. Leu tudo, página por página, como se não bastasse ter visto uma vez. Desta vez, com olhos mais técnicos, mais atentos, e tudo confirmava o que ele já sabia. Aquele projeto não era apenas viável, era necessário. Às 8h em ponto, ligou para a coordenação do curso de Janaína na universidade. Meu nome é Arthur Pires, sou CEO da Galdino em Filho. Ontem à noite, uma aluna de vocês, Janaína Silva, perdeu a apresentação do TCC por um motivo de força maior. Gostaria de saber se há alguma possibilidade de reagendamento. A secretária hesitou. Depois de alguns minutos, transferiu a ligação para o professor orientador. A voz era cansada, mas educada. Entendo a situação, Sr. Arthur, mas estamos com o calendário apertado. A banca já foi dissolvida. Só teríamos uma nova data no próximo semestre. Arthur respirou fundo. Professor, o projeto da Janaína tem potencial para impactar políticas públicas de alimentação escolar. Estou propondo, inclusive, aplicar esse modelo em nossos refeitórios. Não podemos abrir uma exceção, considerando o histórico e a dedicação dela. O professor silenciou. Depois disse, ela sempre foi uma aluna exemplar. Nunca faltou, nunca entregou nada fora do prazo. Vou falar com a direção do curso. Podemos tentar uma banca extraordinária, mas precisaremos de um relatório justificando a ausência e do envolvimento direto da empresa. Eu mesmo assino o relatório. Enviarei hoje ainda. A ligação terminou com um fio de esperança. Arthur abriu o e-mail corporativo e começou a redigir o documento com cuidado, usando palavras que ele sabia que teriam peso: comprometimento, excelência, impacto social, responsabilidade corporativa. Quando terminou, olhou pela janela e viu os primeiros funcionários chegando. Pensou em Janaína. Será que ela já sabia? Levantou-se, desceu e foi direto à cozinha. Ela estava lá, de novo. Agora com o avental limpo, organizando bandejas com pães e frutas para o café da manhã dos funcionários do turno das 7h. Ao vê-lo, ela parou. Bom dia, dona Janaína. Bom dia, senhor Arthur. Tenho novidades. Consegui uma brecha. Estão organizando uma nova banca. Você vai poder apresentar. Ela piscou como se não tivesse entendido. Sério? Seríssimo. Agora vai precisar se preparar. Quero que tire 2 dias para revisar tudo. A empresa vai te liberar. É o mínimo. Ela não respondeu de imediato. As mãos ainda seguravam uma bandeja, mas os olhos estavam marejados. Pela primeira vez, ele viu Janaína vacilar, não por fraqueza, mas por alívio. Obrigada, de verdade. Você merece muito mais que isso. E então, antes que ela pudesse voltar ao trabalho, ele completou. Ah, e prepare-se, seu projeto vai sair da gaveta.
2 dias depois, Janaína se apresentava diante de uma banca extraordinária no auditório menor da UFRJ. O ar-condicionado soprava gelado, mas suas mãos estavam firmes. Levou consigo as mesmas planilhas, os mesmos gráficos. Mas agora havia algo novo. A presença de Arthur, sentado no fundo da sala, ao lado de uma nutricionista da empresa e de um representante da Secretaria de Educação, convidado a pedido dele. A apresentação foi precisa, apaixonada, sem tropeços. Ela falou como quem conhecia cada vírgula daquilo, porque conhecia. Não era só teoria, era vivência. Ao final, os professores fizeram perguntas técnicas, tentaram desafiá-la com dúvidas sobre viabilidade econômica e logística. Ela respondeu a todas com clareza, citando exemplos do próprio trabalho na cozinha, números levantados em campo, comparativos de custos. Quando terminou, houve um instante de silêncio. Depois, os 3 avaliadores se entreolharam e sorriram. A nota foi unânime, 10, com louvor. Arthur se levantou e aplaudiu junto com os poucos presentes. Janaína, de pé, segurava a pasta azul com as 2 mãos contra o peito. Não chorou, mas fechou os olhos por um segundo, como quem precisava registrar aquele momento dentro de si. Na saída, Arthur caminhou ao lado dela. Agora começa a parte difícil. Mais difícil que isso tudo? Convencer o setor público e os conselheiros da empresa de que cozinheira pode virar modelo de inovação social. Ela riu. Se conseguir cortar cebola sem chorar, eu enfrento qualquer coisa. As semanas seguintes foram de reuniões, ligações e planilhas. Arthur convocou uma equipe para estudar a aplicação do projeto piloto de Janaína em 2 escolas públicas de Duque de Caxias, onde a Galdino mantinha uma parceria de fornecimento de merenda. A nutricionista da empresa, Roberta Salles, se encantou com as propostas do cardápio e ajudou a adaptá-las às normas da Anvisa. Janaína foi convidada a participar de tudo. Sentava nas mesas de decisão com crachá de visitante, caderno nas mãos e respostas sempre pontuais. No começo, alguns diretores a olhavam com desconfiança. Não era comum ver alguém do chão de fábrica entre eles. Mas bastaram algumas reuniões para entenderem que não havia ninguém mais preparado para falar daquilo. A fase de testes começou em fevereiro. Por 3 semanas, 2 escolas passaram a receber os pratos criados por Janaína. As crianças adoraram. Comeram tudo, pediram mais. As nutricionistas das unidades relataram melhor aceitação, menor desperdício e até melhora na disposição das crianças. Um dos diretores escolares, emocionado, ligou pessoalmente para agradecer. Nunca vi aluno pedir mais arroz com abóbora. Nunca! Os resultados chegaram ao gabinete do secretário de Educação do Estado. E quando a reportagem de um jornal local publicou a matéria "Ex-cozinheira muda a alimentação escolar com cardápio de afeto", o nome de Janaína começou a circular como símbolo de um modelo replicável. Mas ela não se deixava deslumbrar. Continuava indo à fábrica, mesmo agora como consultora do novo projeto. Visitava a cozinha, conversava com os colegas. Nunca esqueceu quem lavava a louça, nem quem limpava o chão. E Arthur, agora, enxergava tudo com olhos diferentes. Passou a questionar as escalas injustas, os processos engessados, o tom de voz dos encarregados. Criou um canal interno de escuta com supervisores treinados para ouvir, de verdade, as demandas dos trabalhadores. Não é favor, é dignidade, dizia ele nas reuniões. No dia 15 de março, a empresa anunciou oficialmente a criação do programa Raízes Vivas, uma parceria entre a Galdino em Filho e a Rede Pública de Ensino do Estado para replicar os cardápios de Janaína em outras 20 escolas ao longo do ano. Ela foi nomeada coordenadora técnica do programa, agora com crachá, salário digno e um cargo que refletia seu valor. Ao receber a notícia, ela olhou para a filha Mariana, que assistia tudo com os olhos brilhando. "Tá vendo, filha? A gente não precisa desistir do que sonha.
Só precisa de uma chance de mostrar quem é. E pela primeira vez, Mariana respondeu: quero ser cozinheira, igual você, mãe. O sucesso do programa Raízes Vivas não demorou a atrair atenção para além dos muros das escolas e dos corredores da empresa. Em abril, um vídeo simples gravado por uma professora viralizou. Nele, uma menina de 7 anos, uniforme azul claro e tranças coloridas, segurava o prato e dizia, com a boca cheia de arroz com lentilha e cenoura: hoje a comida tá com gosto de casa. A legenda dizia: cardápio da tia Janaína. Obrigada por nos ver. A matéria seguinte saiu na TV Cultura. Depois, na Rádio Nacional. Em seguida, um portal de notícias de alcance nacional publicou uma reportagem intitulada De Cozinheira a Consultora, a mulher que revolucionou a merenda escolar. O nome de Janaína Silva passou a ser repetido com respeito, não como exceção, mas como símbolo do que acontece quando alguém tem espaço para criar. Na fábrica, a notícia foi recebida com orgulho por uns, inveja por outros e indiferença por muitos. Janaína sabia disso. Não era ingênua. No refeitório, alguns colegas começaram a chamá-la de a chefe. Outros diziam pelas costas que ela estava se achando, ou que deve ter puxado o saco do patrão. Mas ela seguia firme, com o mesmo sorriso curto e postura ereta de sempre. Continuava ajudando no pré-preparo quando podia, cumprimentava todo mundo pelo nome, tratava a copeira com a mesma dignidade com que falava com o secretário de Educação. A diferença é que agora ela era ouvida. Certa tarde, durante uma reunião no prédio da secretaria, Janaína apresentava os primeiros resultados do impacto nutricional nas escolas. Ao seu lado, Arthur ouvia em silêncio. Na mesa estavam representantes da prefeitura, nutricionistas da rede e 2 vereadores que acompanhavam o projeto. Em menos de 2 meses, a aceitação alimentar aumentou 27%. O índice de sobras caiu quase pela metade, e os professores relataram mais atenção das crianças nas aulas do período da tarde, disse ela, com a voz firme. Uma das vereadoras, mulher branca, engravatada, de fala pausada e tom burocrático, a interrompeu. Mas com todo respeito, senhora Janaína, a senhora não tem formação técnica completa ainda, certo? Não acha arriscado sustentar dados desse tipo sem validação de uma entidade acadêmica? Janaína segurou a respiração por um segundo. Depois respondeu sem mudar o tom. Tenho graduação em nutrição, com TCC aprovado por banca. Os dados apresentados foram colhidos com acompanhamento de nutricionistas registradas no CRN e estão sendo revisados por pesquisadores da UFRJ. Mas se a senhora preferir, posso trazer uma criança da escola para dizer que agora come tudo e não joga fora metade da comida. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Arthur disfarçou um sorriso. A resposta havia sido perfeita. Elegante, mas cortante. Exata como uma lâmina afiada. Na saída da reunião, um dos assessores da secretaria a abordou. Você devia entrar para a política. Esse país precisa de mais gente como você. Ela agradeceu com um aceno, mas não respondeu. Sabia que estavam enxergando nela uma história de superação. Mas sua vida não era uma fábula motivacional. Era trabalho, real, duro e contínuo. Em casa, a rotina também começava a mudar. Com o novo salário, Janaína conseguiu sair do aluguel apertado em Realengo e se mudar para um apartamento pequeno, mas iluminado, em Vila Isabel. Conseguiu colocar Mariana em uma escola com mais estrutura. Comprou uma bicicleta para a filha, algo que vinha prometendo há 3 anos. Mas, acima de tudo, conseguiu algo que parecia impossível. Tempo. Tempo para almoçar em paz. Tempo para dormir 7 horas por noite. Tempo para pensar no futuro. Foi numa dessas tardes calmas que recebeu uma mensagem no WhatsApp. Dona Janaína, aqui é a produção do programa Conversas com o Brasil, da TV Pública. Queremos muito entrevistá-la sobre seu projeto. Podemos marcar? Ela pensou. Hesitou. Não queria se tornar um rosto de propaganda. Mas também sabia que quanto mais gente escutasse, mais o projeto ganharia força. Topou.
A entrevista foi num estúdio simples, sem grandes cenários. Ela sentou-se numa cadeira de madeira, com um lenço novo no cabelo e uma blusa estampada que comprou especialmente para a ocasião. As luzes fortes no rosto a incomodaram um pouco, mas o apresentador a tratou com gentileza. Janaína, o Brasil quer saber como começou tudo isso. E ela contou. Não da forma como os jornalistas queriam, com drama e música triste ao fundo, mas com verdade. Começou porque minha filha tinha vergonha da merenda da escola. Dizia que a comida parecia castigo. Eu pensei, não pode ser. Criança merece comer bem, comer com alegria. E eu sabia cozinhar, sabia estudar, só faltava alguém me escutar. Quando a entrevista foi ao ar, as redes sociais explodiram. Recebeu mensagens de cozinheiras de creche de Recife, de merendeiras de escolas do interior do Pará, de mães do Sul e do Centro-Oeste. Todas diziam a mesma coisa: você falou por nós. E foi aí que a história mudou de patamar. Em julho, um grupo de parlamentares propôs a criação de uma frente mista para debater a qualidade da alimentação escolar nas redes públicas do país. Janaína foi convidada para compor uma audiência pública em Brasília. Arthur ofereceu apoio total. Vamos te levar. Se quiser, vai com advogada, com assessoria, o que precisar. Ela agradeceu, mas foi sozinha. Com sua pasta azul, agora encapada com plástico para não sujar, subiu as escadas do Congresso com o mesmo passo firme de sempre. Na audiência, ao lado de técnicos do FNDE e representantes do Ministério da Educação, ela contou sua história. Mostrou dados, apresentou as receitas, mas, sobretudo, pediu que ouvissem quem está na base. Vocês fazem lei e orçamento. A gente faz arroz e feijão. Mas é a gente que sabe quando uma criança volta com fome. Não ignorem isso. As câmeras registraram. Os portais divulgaram. E, de novo, o país se emocionou com sua fala. Mas nem todos. Na semana seguinte, um colunista conservador publicou um artigo irônico, insinuando que o projeto era populismo gourmet disfarçado de política pública. Dizia que transformar cozinheiras em especialistas era um romantismo perigoso. Janaína leu em silêncio no celular enquanto esperava o metrô. Enviou o link para Arthur com uma única frase: "Deixa, isso só mostra que estamos incomodando." Ele respondeu: "Se quiser, processamos." "Não, prefiro que vejam meu trabalho e engulam seco." E ela seguiu, porque já tinha aprendido que o que mais incomoda quem tem poder é ver quem vem de baixo sem pedir licença e entregando qualidade. No fim de agosto, Mariana participou de uma feira de ciências na nova escola. Apresentou um trabalho sobre a importância dos alimentos naturais na saúde das crianças. Levou, com a ajuda da mãe, um bolinho de cenoura feito sem açúcar. Na mesa, um cartaz desenhado com canetinha dizia: "Comer bem é cuidar de si." Quando a professora perguntou o que a inspirou, Mariana respondeu: "Minha mãe, ela faz comida que melhora o dia das pessoas." Janaína chorou. Pela primeira vez em muito tempo, chorou sem medo, sem vergonha. Chorou porque finalmente estava deixando algo plantado. E era só o começo. Setembro chegou com o peso das escolhas importantes. O sucesso do projeto Raízes Vivas agora era inegável. Mais de 30 escolas estavam implantando o cardápio desenvolvido por Janaína e o Ministério da Educação já analisava os dados preliminares para uma possível ampliação nacional. Convites começaram a surgir de todos os lados: seminários, congressos, entrevistas, parcerias com ONGs, até mesmo propostas para escrever um livro. Mas entre uma apresentação e outra, entre planilhas e reuniões, Janaína sentia uma inquietação crescer. Um tipo de silêncio interno que não vinha da dúvida, mas da consciência do que estava por vir. Numa sexta-feira à noite, ao chegar em casa depois de um evento com nutricionistas de várias capitais, encontrou Mariana dormindo no sofá,
abraçada a um caderno de desenhos. No canto da folha havia uma caricatura da mãe vestindo um jaleco com uma colher de pau na mão e uma frase escrita em letras tortas: "Mãe faz comida que vira futuro." Janaína olhou para aquilo por longos minutos. Depois, sentou-se à mesa, abriu o laptop e digitou uma carta. Na segunda-feira, entregou o envelope a Arthur, pessoalmente. "Isso é sério?" ele perguntou após ler. Ela assentiu. "É. Quer sair do projeto?" "Não. Quero expandir. Mas de outro jeito. Quero fundar meu próprio instituto." "O Instituto Janaína Silva?" Ela sorriu de canto. "Não, nada com meu nome. Não faço isso por vaidade. Quero algo maior. Um espaço onde cozinheiras, merendeiras, mulheres negras e periféricas possam estudar, desenvolver projetos, cozinhar, experimentar. Um lugar onde ninguém precise esperar ser descoberta para ser levada a sério." Arthur respirou fundo. Passou a mão no queixo. Depois estendeu a mão para ela. "Então vamos juntos. A Galdino em Filho vai ser o primeiro patrocinador." Nasceu assim o Instituto Sabor de Luta, com sede provisória em um galpão adaptado no subúrbio do Rio, doado pela empresa. Um mês depois, Janaína estava cortando a fita de inauguração com a mesma faca de sempre, a que usava na cozinha da fábrica. Ao seu lado estavam sua filha, antigas colegas de trabalho, professores da UFRJ, representantes da rede pública de ensino e dezenas de mulheres que agora tinham um lugar para sonhar. O Instituto oferecia oficinas de nutrição popular, cursos de culinária funcional, ciclos de debates sobre racismo estrutural e segurança alimentar, e principalmente oferecia escuta, espaço, alicerce. Em novembro, Janaína foi homenageada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro com a medalha Chiquinha Gonzaga. Durante a cerimônia, ao subir à tribuna, olhou para o público e disse: "Eu não estou aqui por acaso. Estou aqui porque durante muito tempo fui ignorada. Fui chamada de cozinheira, como se fosse pouco. Mas a cozinha é um lugar de criação, de ciência, de cultura. E o prato de comida que uma mulher preta serve é também uma declaração política. Quando ela alimenta uma criança, ela está dizendo: você merece viver com dignidade." As palmas ecoaram por longos segundos, mas nada a tocou tanto quanto a noite em que recebeu uma mensagem inesperada. "Boa noite, dona Janaína. Aqui é o professor Alcides, da banca de TCC. Lembra de mim? Queria dizer que esse semestre temos uma aluna que está fazendo um projeto inspirado no seu trabalho. E tem mais 5 mulheres do seu instituto prestando vestibular para nutrição no próximo ano. Você abriu caminho. Só queria que soubesse disso." Ela leu, fechou os olhos e sorriu. Num sábado de sol, mais para o fim do ano, o Instituto organizou um evento aberto chamado Sabor de Futuro. Uma feira com bancas de comida saudável, apresentações culturais e rodas de conversa. Mariana, agora com 10 anos, ajudava na barraca das saladas coloridas. Ao lado dela, uma ex-merendeira da Zona Oeste explicava para um grupo de crianças como fazer pão de beterraba. Janaína observava tudo à distância, sentada sob a sombra de uma árvore, com um copo de suco de maracujá na mão. Ao seu lado, Arthur. "Já parou para pensar?" ele disse. "Você mudou a alimentação de milhares de crianças, com uma faca, uma prancheta e muita coragem. Eu só mostrei o que já estava aqui, o que sempre esteve. O problema é que ninguém olha. A gente só vira caso de sucesso quando sobe no palco, mas a luta começa muito antes, quando ninguém vê." E continua. E continua. Silêncio. Ela olhou em volta. O som das risadas, o cheiro do alho refogado, o batuque suave de um grupo de jovens tocando tambor ao fundo. Pela primeira vez em anos, sentia que algo se ajeitava por dentro. O mundo ainda era injusto. A estrutura ainda era dura, mas agora ela tinha voz. E com ela vinha uma rede.
Mulheres que antes apenas serviam comida, agora serviam ideias, transformavam panelas em política, fogões em ferramentas de emancipação. E Mariana, ao seu lado, aprendia tudo. Naquela noite, antes de dormir, a filha se deitou no colo dela e perguntou: Mãe, quando eu crescer, posso trabalhar no seu instituto? Janaína sorriu, acariciando os cabelos dela. Você pode fazer o que quiser, filha, mas se quiser vir comigo vai ser lindo. A gente cozinha juntas e muda mais um pedaço do mundo. E foi assim que começou o próximo capítulo, sem fogos, sem final feliz pronto, porque histórias como essa não acabam. Elas continuam, panela por panela, escolha por escolha. Se essa história tocou você, se fez pensar em alguém que merecia ter sido ouvido, alguém que teve que desistir de um sonho por falta de oportunidade, inscreva-se no canal, compartilhe, fale o nome dessas pessoas, porque mudar o mundo começa ouvindo quem sempre foi silenciado e servindo dignidade prato por prato.